Hello, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você já ouviu falar de pecado de estimação? Existem aqueles pecados que a gente acha que não consegue se livrar deles. Existem alguns vícios na nossa vida que a gente sente que não saem da gente, que a gente fica ali o tempo todo vivendo aquilo ali e erra de novo e faz de novo o tempo todo. E a gente acaba deixando com que aquilo se torne um pecado de estimação. O que, na verdade, não existe isso. A gente não pode colocar isso na nossa vida, achar que isso é real. E eu queria trazer algumas coisas que eu fui pensando sobre isso. Na verdade, tudo isso, todo esse meu pensamento começou quando eu li um versículo em Salmos. Eu li Salmos 19, 13 e eu achei sensacional o que Davi fala. Ele fala o seguinte: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. E eu fiquei assim, quando eu li, eu falei, uau, Davi foi um cara que ele teve algumas falhas e a gente conhece algumas delas, mas ainda assim ele foi chamado como homem segundo o coração de Deus, porque em todos esses momentos que ele falhava, que ele pecava, ele ia até Deus e falava, Deus me perdoe. Então ele se arrependia daquilo e mudava. Provérbios 28, 13 fala, quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. O que Davi fazia? Ele se arrependia, ele mostrava a Deus, ele falava, ele confessava. Se arrependia, confessava, abandonava esses pecados. É isso que nós precisamos fazer. Essa recomendação em Provérbios. Eu acho importante a gente pensar sobre isso, pensar sobre os nossos pecados, porque eu achei tão forte isso que Davi falou, que além dos pecados normais que a gente comete, ele pede a Deus que o guarde dos pecados intencionais, ou seja, daqueles pecados que a gente tem a intenção de cometer. Gente, tem coisa na nossa vida que a gente sabe que é errado, porém, a gente vai e faz. E aí Davi tá falando exatamente isso com Deus. Deus, me livra desses pecados intencionais, dessas coisas que eu tenho a intenção de fazer. Que essas coisas não me dominem, ele fala que esses pecados não me dominem, então eu serei íntegro e inocente de grande transgressão. Olha só a profundidade disso que Davi tá falando. E eu comecei a pensar sobre esses pecados intencionais, né? O que a gente poderia fazer para se livrar dessas coisas? Então aí eu pensei em alguns passos para a minha vida, para a sua talvez seja eficaz também. Alguns passos, o que eu devo fazer sobre esses pecados intencionais. Em primeiro lugar, você deve confessar esses pecados a alguém. Confesse seus pecados. A Bíblia fala em Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grande resultado. Quando nós confessamos nosso pecado para alguém, a gente deixa o nosso orgulho de lado, a gente mostra a nossa vulnerabilidade e a gente arranja uma pessoa, uma parceria em oração, alguém que vai estar orando pela gente também para que nós vençamos esse pecado. O que o diabo quer? Ele quer que você fique no seu próprio mundo, ele quer que você esconda de todas as pessoas aquilo que você tem feito de errado, não confesse para ninguém, não fale para ninguém, porque aí ele vai ter domínio daquilo ali, ele vai poder ficar jogando na sua cara, ele vai poder ficar falando, olha, você fez isso, você é uma pessoa ruim. Confesse para alguém, fala com alguém, pede ajuda, fala com alguém que está do seu lado. É claro que você tem que ter sabedoria na hora de escolher a quem você vai confessar. Não é uma pessoa qualquer que vai sair contando para qualquer pessoa, não. Escolha alguém, de preferência um líder espiritual na sua vida, alguém que exerça uma influência sobre você, uma boa influência sobre você. Confesse esse pecado. Segundo lugar, fuja do que te faz pecar. Fuja dos gatilhos, das coisas que vão exercer influência sobre você e vão ser uma influência ruim. E você sabe aquilo que te faz pecar, você conhece, você sabe quais são as coisas que vão fazer com que você tropece. Seja intencional na sua vida, nas coisas que você assiste, nas redes sociais que você usa, tudo, seja intencional. 1 Coríntios 10, 13 fala que as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Ou seja, existe uma saída para nós. A gente não precisa ficar preso naquilo ali. Fuja daquilo que te faz pecar. Em terceiro lugar, volte-se para Jesus.
Volte-se para Jesus. Acho que esse é o ponto principal. Quando a gente peca, a gente acha que a gente tem que se separar, correr de Jesus, fugir dele. E na verdade não. Pelo contrário, a gente precisa voltar para Ele. A nossa comunhão com o Senhor é a base para nós não pecarmos. Salmo 119:11 fala que eu escondi a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, eu escondi a palavra de Jesus no meu coração porque quando a tentação vier, eu vou lembrar daquilo que Jesus me prometeu, eu vou lembrar das promessas dele, eu vou lembrar daquilo que ele já me falou e eu vou fugir dessa tentação. Eu vou fugir dessas coisas porque eu sei aquilo que Deus tem para mim e eu vou ficar cada vez mais perto dele, tão perto a ponto de aquela tentação, aquele pecado, não me trazer nenhuma alegria, não me trazer nenhum prazer e nada demais, porque Jesus que vai me trazer tudo isso. Jesus que vai me trazer a felicidade, o prazer, a alegria, o contentamento vai vir de Jesus. E eu sei que no Senhor eu sou mais do que vencedora, então eu consigo vencer aquele pecado. Então seja forte nas suas lutas, nas suas dificuldades, o que quer que seja que está acontecendo na sua vida, seja forte, porque Jesus é maior do que qualquer outra coisa. E que você possa fazer essa oração, assim como Davi fez, que o Senhor te guarde dos pecados intencionais. Mas além dessa oração, o que mais me chamou a atenção foi o versículo seguinte. Eu li o versículo 13 sobre os pecados intencionais, mas no versículo seguinte, olha o que Davi fala: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Que as palavras da sua boca, a meditação no seu coração, que aquilo que você fala, aquilo que você pensa, seja agradável a Deus. Que essa seja a sua oração, assim como Davi também falou. Que o Senhor te livre, te guarde dos pecados intencionais, mas que também as palavras da sua boca, aquilo que você pensa, tudo na sua vida seja agradável ao Senhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!